Pessoal, hoje eu tenho uma mensagem muito importante para vocês. Muito importante. Para você que presta concurso público, para você que quer ser aprovado em um cargo público. Prepare-se para todas as etapas do concurso público. Os concursos públicos, atualmente, contam com mais de uma etapa. Vou utilizar como exemplo o concurso da magistratura estadual, que foi o que eu mais prestei, tá? Temos uma prova objetiva, prova discursiva, 2 provas de sentença, prova de títulos, fase psicotécnica, prova oral. Prepare-se para todas essas provas. Eu reli nos últimos dias um texto que me marcou bastante na minha caminhada, do professor Edilson Vitorelli. Para quem não conhece o professor Edilson, é escritor, tem livros consagrados, é procurador da República, já foi aprovado para juiz federal, é uma grande figura do mundo dos concursos públicos, tá? E ele escreveu há alguns anos, acho que faz muito tempo que eu li, uns 8 anos, 7, um texto invulgar, chamado A Hora de Parar, algo assim, A Hora de Parar, olha só. Não é uma coisa comum você ler um texto de uma grande figura dos concursos públicos falando sobre a hora de parar. Tá? Basicamente, o professor, claro, não está estimulando ninguém a desistir, mas ele falava que parar, não continuar a prestar concursos públicos, enveredar para outro caminho, é uma opção. Tá? Um texto muito maduro, um texto forte. E o professor Edilson utiliza o exemplo de quem chega para um colega e fala que quer ser um grande tenista, quer figurar na lista dos melhores do mundo, que sai anualmente, e a pessoa vai virar para o colega e vai falar, olha, pela sua idade, né, pela sua falta de experiência na área, é provável que isso não aconteça, você não vai, tudo bem, figurar na lista dos melhores tenistas do mundo. Por que então em concurso público sempre há aquela frase, não desista, é tudo uma questão de fila, vai chegar a sua hora? Então o professor faz uma reflexão muito merecedora de toda a consideração, mas eu queria aproveitar essa passagem para falar uma coisa para os senhores. Diversamente do que se verifica na lista dos melhores, no ranking dos melhores tenistas, no concurso público você não precisa ser o melhor, você só precisa, depois da prova objetiva, tirar a nota mínima em todas as provas. É um pouco diferente. Na lista, no ranking dos melhores tenistas, a reunião dos melhores do mundo, melhor de cada ano, melhor de cada país, é uma lista muito seleta. No concurso público, muito embora tenha o seu ranking, muito embora seja realmente uma seleção dos melhores, mas não é uma lista, uma escolha tão depurada assim, tá? Como esse exemplo que eu vou dar para vocês. Depois da prova objetiva, pelo menos nos concursos de juiz, você só precisa tirar 6 em todas. Tira 6 na discursiva, 6 na sentença, 6 na prova oral. Você está aprovado, você está dentro, você é juiz, você é promotor, você é procurador da República, é defensor. Tirando alguma prova em que há realmente uma disputa direta, nas outras você só precisa alcançar a nota mínima, então você não precisa ser um fenômeno. Claro que mesmo nessas fases é possível falar numa competição, né? O examinador pode comparar a qualidade das respostas, então há sim uma competição com os demais, mas objetivamente, matematicamente não há. Você só precisa tirar uma nota mínima. E é aí que entra a mensagem principal do meu vídeo, para você saber administrar, ou melhor, para você saber se preparar para toda a prova. Conheci muita gente nessa caminhada para concurso público, então eu sempre tenho exemplos de colegas, de amigos que eu fiz, para utilizar nos meus vídeos sobre concursos públicos. Então, eu conheci gente que sempre era aprovada na primeira fase, tirava as melhores notas, o cara estava nas primeiras colocações dos aprovados, e na prova seguinte, nas provas escritas, não era aprovado. Outros passavam raspando na primeira fase e passavam em todas as outras também. O cara só foi aprovado uma vez na prova objetiva e foi suficiente para ele ser aprovado até a última prova. Outros sempre estão nas grandes notas na primeira fase, mas sempre ficam na segunda fase.
Para outros o problema é a prova oral, prova discursiva. Confiram nos editais. Não acreditem em mim, vejam nos editais dos concursos. Percebam que nem sempre aquele que tirou nota alta na primeira fase, ele é aprovado no concurso, ou ele continua tirando notas altas nas fases seguintes. Muitos aprovados tiraram notas suficientes, notas mínimas, passaram raspando em todas as etapas. Então, muitas vezes, você está pensando em desistir porque você não consegue ser aprovado na primeira prova, sendo que se você fizer as demais, se você tiver a felicidade de passar, nas outras você vai ter um bom desempenho. Importante saber visualizar o concurso inteiro. Prepare-se para todas as etapas do concurso. Confira nos editais. Veja, entre no concurso, no site do concurso, do seu concurso favorito, concurso desejado, e veja lá os editais das provas passadas. Confira como os aprovados, muitos deles, passaram raspando em todas as etapas. Estão muito melhores do que aquele cara que chegou detonando da primeira fase, na segunda fase, e depois não foi aprovado nas outras. O que adiantou? Esse cara que foi aprovado, ele já se preparava para a segunda etapa, mesmo prestando a primeira, para a terceira, mesmo prestando a segunda, e assim por diante. Você então precisa saber identificar a sua dificuldade. Como você faz isso? Uma das formas é resolvendo provas anteriores, em casa, simulando a situação da prova, sem colar, sem consultar, cronometrando o tempo, sem barulho, sem lanchinho, sem gente interferindo, abrindo a porta. E perceba, poxa, eu nunca sou aprovado na primeira fase, mas quando eu faço a segunda fase, a prova escrita, eu tenho uma boa resposta. Depois, quando eu confiro no gabarito, está parecido com o que eu estou falando. Ou seja, você é uma pessoa que tem muita chance de ser aprovado no concurso inteiro depois de passar da primeira prova. Muita gente desiste porque não passa da primeira prova. E é uma pessoa que, avançando para a segunda etapa, tem grandes chances. Procure identificar isso. Não estou falando para você, não desista nunca. Claro, às vezes, seguir um outro caminho na sua vida e para iniciativa privada é uma opção. Uma boa opção, uma ótima opção. Pessoas se descobriram grandes talentos, porque decidiram ir para a iniciativa privada. Não estou falando isso. Estou falando que, antes de desistir, procure identificar qual o seu problema. Peraí, meu problema é a primeira etapa. Na segunda etapa, eu consigo responder bem as questões. Quando eu baixo uma prova para fazer no site do concurso, eu respondo bem. Na prova oral, eu tenho uma desenvoltura. Eu tenho títulos para a prova de títulos. Meu problema é a primeira fase, então, traça um programa específico para a primeira fase, que é mais de memorização, que envolve mais conhecimento da letra da lei, mais trechos de julgados. Faça um programa específico para a sua dificuldade. Vou contar um exemplo meu para vocês, olha só. Na primeira vez que eu passei por uma prova oral de concurso de juiz, eu acabei não dando tanta ênfase para ela quanto eu continuava dando para outras etapas de outros concursos. Olha só o meu erro. Faltando mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses para a data da prova oral desse estado, eu resolvi fazer um simulado com meus colegas para ver como é que eu estava, como é que eu iria ser na prova oral. Resultado: fui muito mal. Os meus colegas estavam voando e eu fiquei desesperado. Eu falei, meu Deus, faltam 2 meses, 1 mês e meio para a prova oral. Os caras respondem tudo com grande postura, com grande qualidade, e eu estou aqui tateando no escuro, estou morto. Tá? Mas aconteceu um milagre aí que me fez ser aprovado, e isso eu conto em outro vídeo que merece. Mas, o que aconteceu? Eu descurei da preparação de uma das provas. Nesse caso eu fiz o inverso, eu continuei me preparando bem para as provas que eu já havia passado, mas porque eu também prestava em outros estados, e acabei descurando da preparação para a prova oral. Você não pode descuidar da preparação de nenhuma prova. Tem gente que não dá muito valor para a prova de títulos, por exemplo, é um grande diferencial na classificação. Tá? Principalmente em concurso de cartórios, olha só, em cartórios, a classificação do candidato é praticamente decidida na prova de títulos. Muito importante. Os meus títulos, quando eu chegava nessa fase, tinha poucos títulos. Alguns colegas que haviam sido aprovados nas outras etapas com notas menores passavam na frente porque o cara tinha já mestrado, doutorado, livro escrito, enfim. Não estou falando que você tem que se dedicar
bastante, assim, profundamente para a prova de títulos, mas é uma coisa a ser considerada. Tudo você tem que considerar. Não descuide de nada. Importante, não descuide de nada. De nenhuma etapa da prova oral. Outra coisa, psicotécnico. Pessoal, um amigo meu, grande amigo meu, um fenômeno, uma grande figura dos concursos públicos, um cara que é um fenômeno, tá? Já foi aprovado em vários concursos de juiz, de promotor, depois eu faço referência a ele em um vídeo próprio, que esse cara merece. Um grande ser humano. Ele, no primeiro concurso que ele fez, foi reprovado no psicotécnico, olha só. Se tivesse se abalado por isso, se tivesse deixado isso influenciar, o cara não tinha tido essa trajetória de absoluto sucesso e exemplo para todo mundo. Pessoal, em alguns casos, o curso de formação integra como etapa do concurso. Olha só, já imaginou? Você passa em todas as fases e na última, que é o da prática, o da convivência diária com colegas, você não é aprovado. O que adiantou? Você ser aprovado em todas as outras. Você tem que se preparar para todas as etapas do concurso público. Então, pessoal, meu recado de hoje para vocês é esse. Você precisa se preparar para o concurso por inteiro. Todas as etapas do concurso público. Tá? Você tem que fazer um programa de estudos que abranja todas as etapas. Claro, você pode dar mais foco para uma ou outra, conforme você esteja naquela ou naquela outra etapa, naquela que você tem mais dificuldade, mas não descure completamente de uma das etapas. Tá? Isso é um caminho que pode acelerar a sua aprovação. Tá? Se você está pensando em desistir, você já pensou, você já atentou para essa questão? Será que o meu problema não é nesse ponto específico que eu estou deixando de lado? Nas demais etapas do concurso, eu não vou tão mal. Você já parou para pensar isso aí? Antes de você desistir, faça essa reflexão. O meu problema é em todo concurso? Eu não sei nada de nenhuma prova? Ou é aquela questão específica de um concurso específico, ainda que não seja de conteúdo, mas de postura? Olha, eu tenho um problema com prova oral, eu não sei falar, ou a minha letra é feia, ou eu não consigo memorizar. Às vezes é um ponto só específico. Depois que você resolve isso aí, você deslancha. Tá? O meu recado nesse vídeo para você é esse. Prepare-se para todas as etapas do concurso público, tão simultaneamente quanto possível. Saiba identificar suas dificuldades. Trace um programa de estudos. É muito importante sobre isso, também vou falar em outro vídeo. É importantíssimo ter um programa de estudos, tá? Você não pode chegar, eu vou estudar o que hoje? Esse livro aqui não. Você tem que saber com antecedência, daqui a 64 dias eu estou estudando o assunto X do livro X para o concurso Y. Você tem que ter isso muito bem estabelecido. Você tem que ter um programa de estudos. Tá? Isso vai ficar para um outro vídeo, mas a mensagem desse vídeo é: prepare-se para a prova por inteiro. Está pensando em desistir? Não é vergonha nenhuma, mas veja se o seu problema não é apenas em um oceano de circunstâncias que você consegue superar bem. Tá bom, pessoal? Peço que vocês comentem aqui. Essa é a situação de vocês? Vocês chegaram a identificar a dificuldade que vocês tiveram? Vocês já tiveram êxito? Compartilhem aqui nos comentários a sua trajetória de sucesso. Olha, depois que eu identifiquei que o problema era tal, eu deslanchei. Depois que eu identifiquei que minha dificuldade era qual, eu não tive mais problema naquela fase. Tá bom? Comentem isso. Vocês não concordam com o que eu falei? Vocês acham que não é assim, você tem que se preparar de uma etapa por vez, sem atentar para outra? Também pode ter dado certo para você. Não deixe de comentar, tá bom, pessoal? Então, dê o seu like, se inscreva no canal, é importante. E digam também os assuntos sobre os quais vocês querem que eu comente. Concurso público, direito, tá bom? Ativem o sininho para notificações dos próximos vídeos e até mais.